Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu me disse, está batendo a meus umbrais. É só isso, e nada mais. Ah, que bem disso lembro! Era no frio dezembro e o fogo, morrendo negro, urdia sombras desiguais. Como eu queria a madrugada toda a noite, aos livros dada, para esquecer em vão a amada, hoje entre hostes celestiais. Essa cujo nome sabem as hostes celestiais, mas sem nome aqui jamais. Como, a tremer de frio e frouxo, cada reposteiro roxo me incutia, urdia estranhos terrores, nunca antes tais. Mas, a mim mesmo infundindo força, eu ia repetindo. É uma visita pedindo entrada aqui em meus umbrais. Uma visita tardia pede entrada em meus umbrais. É só isso, e nada mais. E, mais forte num instante, já nem tardo ou hesitante, Senhor, eu disse, ou Senhora, de certo me desculpais, mas eu ia adormecendo quando viestes batendo, tão levemente batendo, batendo por meus umbrais. Mal ouvi e abri largos, franqueando-os meus umbrais. Noite, noite e nada mais. A treva enorme fitando, fiquei perdido receando, dúbio e tais sonhos sonhando que os ninguém sonhou iguais. Mas a noite era infinita, a paz profunda e maldita, e a única palavra dita foi um nome cheio de ais. Eu o disse, o nome dela, e o eco disse aos meus ais. Isso só e nada mais. Para dentro então volvendo, toda a alma em mim ardendo, não tardou que eu visse novo som batendo mais e mais. Por certo, disse eu, aquela bulha é na minha janela. Vamos ver o que está nela, o que são esses sinais. Meu coração se distraía pesquisando esses sinais. É o vento, e nada mais. Abri então a vidraça, e eis que, com muita negaça, entrou grave e nobre um corvo dos bons tempos ancestrais. Não fez nenhum cumprimento, não parou nenhum momento, mas com um ar solene e lento pousou sobre os meus umbrais. Num alvo busto de Atena que há por sobre meus umbrais. Foi, pousou, e nada mais. E essa ave estranha e escura fez sorrir minha amargura com solene decoro de seus ares rituais. Tens o aspecto tosquiado, disse eu, mas de nobre e ousado, ó velho corvo emigrado lá das trevas infernais, dize-me qual teu nome lá nas trevas infernais? Disse o corvo, nunca mais. Pasmei de ouvir esse raro pássaro falar tão claro, ainda que pouco sentido tivessem palavras tais. Mas deve ser concedido que ninguém terá havido que uma ave tenha tido pousada nos meus umbrais. Ave ou bicho sobre o busto que há por sobre seus umbrais, com um nome, nunca mais. Mas o corvo sobre o busto nada mais dissera ao gusto que essa frase, qual se nela a alma lhe ficasse em ais. Nem mais voz nem movimento fez, e eu, em meu pensamento perdido, murmurei lento. Amigos, sonhos, mortais, todos já se foram. Amanhã também te vais. A alma súbito movida por frase tão bem cabida, por certo, disse eu, são estas vozes usuais. Aprendeu-as de algum dono, que a desgraça e o abandono seguiram até que o entorno da alma se quebrou em ais. E o bordão de desesperança de seu canto cheio de ais era este, nunca mais. Mas fazendo ainda a ave escura sorrir a minha amargura, sentei-me de fronte dela, do alvo busto e meus umbrais. Enterrado na cadeira, pensei
de muita maneira, que queria essa ave agoureira dos maus tempos ancestrais, essa ave negra e agoureira dos maus tempos ancestrais, com aquele nunca mais. Comigo isto discorrendo, mas nem sílaba dizendo a ave que na minha alma cravava os olhos fatais, isto e mais ia cismando, a cabeça reclinando no veludo, onde a luz punha vagas sombras desiguais. Naquele veludo onde ela, entre as sombras desiguais, reclinar-se-á nunca mais. Fez-se então o ar mais denso, como cheio de um incenso que anjos descem, cujos leves passos soam musicais. Maldito, a mim disse. Deu-te Deus, por anjos concedeu-te o esquecimento, valeu-te. Toma-o, esquece com teus ais o nome da que não esqueces e que faz estes teus ais. Disse o corvo, nunca mais. Profeta, disse eu, profeta ou demônio ou ave preta, fosse diabo ou tempestade quem te trouxe a meus umbrais, a este luto e este degredo, a essa noite e este segredo, a essa casa de ânsia e medo, dize a essa alma a quem atrás, se há um bálsamo longínquo para essa alma a quem atrás. Disse o corvo, nunca mais. Profeta, disse eu, profeta ou demônio ou ave preta, pelo Deus ante a quem ambos somos fracos e mortais. Dize a essa alma entristecida se no Éden de outra vida verá essa hoje perdida entre hostes celestiais, essa cujo nome sabem as hostes celestiais. Disse o corvo, nunca mais. Que esse grito nos aparte, ave ou diabo, eu disse. Parte, toma a noite, a tempestade, torna as trevas infernais. Não deixe pena que ateste a mentira que disseste. Minha solidão me reste, tira-te de meus umbrais. Tira o vulto do meu peito e a sombra dos meus umbrais. Disse o corvo, nunca mais. E o corvo, na noite infinda, está ainda no alvo busto de Atena que há por sobre meus umbrais. Seu olhar tem a medonha cor de um demônio que sonha, e a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão, a mais e mais. E a minha alma dessa sombra, que no chão há mais e mais, libertar-se-á nunca mais. Nossa Senhora, gente! A primeira coisa que eu queria dizer é que é muito difícil ler essa poesia. Ela é uma poesia muito complicada, porque ela tem uma métrica de um jeito e uma rima de outro. Mas a gente está fazendo essa poesia hoje por um motivo, além dela ser uma poesia completamente inovadora, muito importante. Eu vou dizer, essa poesia chama O Corvo, do Edgar Allan Poe. Essa é a tradução do Fernando Pessoa, que tem algumas especificidades que a gente vai falar daqui a pouco. A gente está fazendo o corvo, porque muita gente estranhou a Tati ser representada por um corvo no nosso novo logo. Queria dar outra informação sobre a Tati, que é essa que eu vou mostrar a foto. Essa foto é uma tatuagem, este é o bracinho de Tatiana, esta é a tatuagem de Tatiana. É um corvo, uma rosa e escrito Nevermore. Essa poesia originalmente é em inglês, né? Tati, explique o corvo, explique a tatuagem. Explicar-lhes-ei agora, demais né? a Para mais. usar o tom do... Explique demais agora a mais. ou nunca mais. Ou nunca mais. Esse poema é um poema que me acompanha há muito tempo. Eu gosto muito dele como poema, né? Eu gosto demais da lógica que tem nele, eu gosto demais das rimas, eu gosto das imagens, eu gosto das várias traduções, eu gosto do poema, como obra de arte. E por muito tempo eu fiquei pensando o que esse poema tinha que me pegava muito. Depois de algum tempo fazendo análise, eu cheguei à conclusão
de que esse poema ele tratava de uma coisa importante na minha vida, que são limites. Você está falando fazer análise, você está falando não de análise literária, você está falando de análise mesmo, psicanálise. Análise e psicanálise, exatamente. Na análise eu descobri essa questão muito fundante para mim, que são questões que envolvem eu sempre estar andando em cima de limites, né? De limites, de abismos, de estar sempre à beira de alguma coisa, e justamente seriam momentos muito fundantes. Quando eu fiquei doente, para quem não sabe, está chegando agora, eu tive um câncer de mama, e eu descobri 7 anos agora, Tati? 8 anos. Eu percebi que eu tinha uma potência dentro de mim de dar outros significados para as coisas do meu repertório intelectual, emocional e etc. E uma das coisas que eu ressignifiquei quando eu estava, de fato, me deparando com a possibilidade de morte, e eu sempre gostei muito de uma literatura associada à morte, uma literatura mórbida e tal, e eu sempre achava que eu tinha esse pique meio para baixo, assim. E quando eu me deparei com esta situação real, eu percebi que eu tinha uma potência de vida e de dar outros sentidos para as coisas, né? Então, esse poema, por exemplo, ele entrou para mim nesse momento da minha vida, de fato, num campo literário. Eu tirei ele de uma significação da minha vida, né, da minha vida pessoal, porque de fato, quando eu estava me deparando com uma situação de medo, de morte e tal, eu percebi que eu não tinha nada de mórbido, que eu tenho de alegre e vital, e não de mórbido, entendeu? E eu consegui transferir todas essas coisas que antes eram muito atravessadas na minha vida, eu consegui transferir para o campo só estético, só literário. E esse refrão do Corvo, que é trágico no poema, que é o Nevermore, para mim esse Nevermore trágico se tornou um Nevermore, um nunca mais, para outras coisas, né? Por exemplo, eu nunca mais quero não dar limites para as coisas na minha vida, nunca mais eu quero adoecer pelos motivos pelos quais eu adoeci, eu nunca mais quero entrar nesses buracos de novo. Existe uma transposição, uma mudança mesmo, uma ressignificação do refrão e do que é o corvo, que eram mórbidos e passaram a ser meramente estéticos e vitais para mim. Fora isso, depois eu vim a saber que o corvo ele tem esse tom mórbido de uma ave associada à morte, etc., na nossa cultura, mas em outras culturas ele tem significados que são muito parecidos com o que eu gosto de ser, sabe? Que é um mensageiro. Odin, né, na mitologia nórdica, tem 2 corvos como mensageiros. Na mitologia asiática tem um corvo que também é um mensageiro, que é um corvo de 3 pernas, e ele faz essa ligação entre mundos, né? Eu gosto dessa ideia. Fora isso, os corvos eles sabem se orientar super bem. Você sabia, né? Que eles são dos animais mais inteligentes que tem? Sei, então, eles sabem tipo, contar, vídeos, fazer coisas. Eu já vi vários vídeos, corvos, o plural? Os corvo? Os corvo é os animal muito inteligente. Então eu acho que é isso. Aí eu resolvi, depois de passado todo o processo da doença, né, me curei, pá, eu achei que seria interessante registrar isso para mim. A tatuagem e o corvo significa a minha capacidade de ressignificar as coisas, como eu ressignifiquei minha vida, ressignifiquei morte, ressignifiquei literatura, ressignifiquei meu lugar no mundo, e olhando para o corvo não como uma ave de mau agouro, mas como uma mensageira, que é o que eu sou. Alguém que faz a comunicação entre mundos, sendo eu uma professora, uma podcaster, uma youtuber e etc. Né? Eu acho que tem esse outro significado. Agora, se depois de tudo que isso a Tati falou, vocês não entenderem por que é um corvo, continuarem achando que é mau agouro, problema de vocês que lutem, porque eu achei muito lindo. Muito obrigada por compartilhar essa história, Tati. Vamos para o poema? Vamos para o poema.
Esse vídeo, eu acho que tá meio encantado, sabe? A gente foi gravar o vídeo, toda essa primeira parte que vocês viram, a gente gravou logo antes da live. A gente se desentendeu no meio da gravação. Não é raro a gente se desentender, mas a gente se entende rápido de novo, tanto que vocês viram que a gente fez a live tranquilamente. Aí a gente se desentendeu, parou de gravar, voltou e gravou essa parte que a gente vai fazer agora, que é a interpretação. E não sei por que caralhas ela não gravou a voz da Tati. Então agora nós estamos no dia seguinte, gravando. Eu acho que você se vingou, você não gravou minha voz por causa da briga. Pode ser, o meu inconsciente trabalhando para isso. Seu inconsciente, o consciente é imperioso. Então eu tô explicando isso porque por mais que eu tenha posto a mesma blusa, eu pus para isso, viu? Não é que na quarentena eu tô usando 5 dias a mesma roupa, não. Eu pus Não é isso. Não é isso. Não. É só pus porque tinha que gravar. Você pediu até, põe a mesma blusa. Bom, vamos lá. 108 versos, Tati? 118? 108. 108 versos. Acho que é bom, antes da gente fazer a interpretação também, mencionar que o Paul tem um texto sobre o processo de composição desse poema, dessa poesia, que chama Filosofia da Composição, onde ele descreve qual foi o processo dele, a posteriori, né? Ele não tem anotações e tal, então também a gente pode dizer que o texto pode ser uma composição da filosofia, né? Mas que é uma boa reflexão sobre arte, sobre né? arte, sobre o trabalho da arte, sobre a construção de uma poesia, assim, né? Mas vamos para a historinha. Acho que é interessante a gente ver também que, por incrível que pareça, e a Tati gostar, é uma narrativa, que a Tati não é a maior fã do mundo das narrativas, mas é uma narrativas longas, eu não gosto. Sim. Então, esse aqui, inclusive, ele fala isso na filosofia da composição do tamanho, né? Nem tão longo, nem tão curto. O que eu acho muito interessante é que, claro que é uma poesia e ela, o sentido dela se agrava e se intensifica pelos aspectos formais da poesia. Para mim, ela está na forma perfeita para esse conteúdo, mas esse conteúdo também poderia ser um conto, né? Ele tem o tamanho e acontece coisas que poderiam ser um conto, um desses contos mórbidos do Poe, né? Exatamente. Não é exatamente mórbidos, digamos, mais soturnos, assim, dele, né? O que acontece, para quem não entendeu? Tem uma pessoa, muito provavelmente um homem, que está no seu quarto, meia-noite, lendo livros de ciências ancestrais, está se armando uma tempestade, né? E ele ouve batidas. Era dezembro, né? Tava frio. E ele fala, bom, tem uma tempestade, alguém deve... Ele começa a pensar o que podem ser essas batidas à meia-noite, né? Aí ele pensa, bom, deve ser alguém batendo, vai lá, abre a porta, não é ninguém. Aí ele vai lá, olha pra janela e vê que tem um corvo lá batendo. E ele fala, nossa, o que está acontecendo para esse corvo estar aqui? Ele abre a janela e o corvo entra e pousa em cima da estátua da Minerva, né? Aqui está traduzido como Atenas, mas é a mesma deusa. A mesma deusa no grego e romano. E aí ele pousa lá em cima e o corvo, para quem não sabe, eu também não sabia até pouco tempo, ele, como papagaio, ele imita a voz humana, né? Ele simula a voz humana. E o corvo começa a repetir esse bordão, nunca mais. E ele, que a gente entende que ele perdeu a amada dele, morreu. Na tradução do Pessoa não tem o nome dela, né? Mas no original tem, é Leonor, né? E aí ele começa a fazer perguntas e pensar o que pode ser aquele corvo, sempre num sentido da razão, de uma explicativa racional para uma explicativa, digamos, mais simbólica, metafórica, quase mística, digamos assim, né, Tati? Que também já está apontado lá que ele estava lendo Ciências Ancestrais, que é provavelmente livros de ocultismo, essas coisas, né? Então tem uma atmosfera assim. E aí ele começa a fazer perguntas para o corvo, e o corvo sempre responde nunca mais, e essas perguntas sempre vão dando sentidos do tamanho da angústia e do sofrimento dele, porque perdeu a amada. Fiz uma boa sinopse, um bom resumo, Tatiana? Um excelente resumo, Ana. Muito Você obrigada. Fez da linha narrativa. Muito obrigada. O que tem de tão diferente nessa poesia para ela ser um marco, né? Porque ela é um marco. Essa tradução é do Fernando Pessoa, a tradução para o francês foi feita pelo Baudelaire, né? É uma poesia bem
pop entre os poetas, isso é, quase 5 pessoas conhecem. Não, é bem conhecida, tanto que o Poe, a representação clássica dele é com corvo. Mas lembrando que o Poe, ele fica muito mais célebre, todo mundo conhece o Poe pelos contos, não exatamente pelos poemas, embora ele também seja um grande poeta. O próprio Poe, ele fala na filosofia da composição sobre por que este poema acaba sendo inovador, né? Ele tem um ritmo... Além dele ter esse bordão, como vocês perceberam, ele tem versos mais longos, o bordão um verso mais curto, só que ele tem um ritmo que as rimas elas são no meio do verso. E é muito repetitivo, né? Ele tem uma recorrência, as frases, as palavras se repetem. Eu acho que de alguma maneira imitam como fica o nosso pensamento nesse estado de angústia, né? Obsessivo, né? Eu acho isso muito forte nesse poema, e eu acho que isso é deliberado, o quanto a forma se ajusta ao conteúdo, né? Essa forma repetitiva, de alguma maneira, ressalta e reforça essa obsessão dele por um tema, que é a morte da amada. Né? A gente, no meio do poema, a gente tem esse dado, que a amada morreu, e obviamente ele nesse estado de tristeza, de luto, etc., começa a fazer para o corvo, ele entende o corvo, ele passa a entender o corvo como uma espécie de um mensageiro, algum portador de alguma sabedoria, capaz de responder a ele as inquietações a respeito da morte da amada. Eu acho que isso é o intenso do poema, assim, o quanto o poema vai num crescendo da razão para a desrazão, né? O quanto ele vai, como você disse, primeiro tentando dar as explicações racionais para a presença daquele animal, que é simbolicamente no Ocidente uma ave de mau agouro, o quanto ele sai desse lugar da tentativa da explicação racional para assumir que o corvo é o portador de uma resposta. Né? Então ele começa a fazer as perguntas, e eu acho que essa é o grande drama que tem no conto, no poema, que é justamente ele perde o limite do que é ele, né, do que é o mundo interno dele, angustiado, em luto e triste, etc., e o que é esse mundo externo. Porque desde o começo a gente já tem isso, né, Ana? O cenário, a noite tempestuosa, esse quarto meio soturno, ele lendo os tomos de ciências ancestrais, mas ao mesmo tempo com o busto de Atena ali dentro do quarto, e é noite, é inverno, é dezembro. Tem a questão dos umbrais também, ele vai trazendo muitas imagens que são limites, né? Umbrais, para quem não sabe, é tipo como se fosse uma prateleirinha que tem para dentro da casa na janela, né? Na janela ou nas portas, ou nas portas, né? É isso, é um beiralzinho, né, para dentro da casa. Então, é assim, você tem todos esses limites já estabelecidos, esse é um poema que transita sobre esse limite, é meia-noite, é o limite entre o racional e o irracional, é o limite do dentro e do fora da casa. Tem também essa imagem que é muito forte do corvo pousado em cima da Minerva, né? Porque a Atenas é a deusa da Metis, da razão, e o corvo como esse símbolo de algo que é mais sobrenatural, branco, né? Sobrenatural, razão. Então ele vai trabalhando nesse limite aí, e também com uma falta de limite, como você falou, eu vou lembrar do que você falou nas outras 2 vezes que a gente tentou gravar isso, que isso também, esse limite que ele vai cruzando entre o que é o espaço interno da emoção dele e como isso compõe um ambiente que já estava soturno e que vai se adensando aí. Gostaria que você falasse que isso, apesar do Poe querer ser tão original, é muito marcado no romantismo. Pela época, exatamente. O Poe é um grande representante dessa estética romântica, né, do romantismo como movimento, nada a ver com histórias de amor. Tá? Uma das características principais do romantismo é justamente essa perda de limites entre aquilo que é da ordem do subjetivo
e aquilo que é da ordem do objetivo. O romântico é o sujeito que traduz em suas obras um mundo que é visto sob a ótica da emoção, da subjetividade e tal. Primeiro movimento burguês da literatura, de fato, que é justamente isso, né? Um predomínio do individual sobre as convenções, vamos dizer, coletivas. E o que vai ser interessante é que essa perda de limite, esse borramento dos limites entre o fora e o dentro, entre o dentro e o fora, ele aparece nas perguntas que o eu lírico faz para o corvo. O que acontece com ele é que ele começa a fazer perguntas que a resposta para elas de nunca mais são muito duras, né? Porque ele podia falar, quando eu baterei o meu carro novamente, nunca mais. Quando eu terei dor de cabeça, nunca mais. Quando eu ficarei triste, nunca mais. Mas ele formula perguntas e a resposta nunca mais acaba adensando a ansiedade dele, a angústia e a tristeza. Quando que eu vou ver essa mulher novamente? Essa que está perdida entre as hostes celestiais, essa cujo nome sabem as hostes celestiais. Quando eu vou ver? Nunca mais. Quando você vai sair daqui? Nunca mais. Quando eu vou ficar liberto disso? Nunca mais. Amigo, facilita, faz umas outras perguntas aí, ajuda a te ajudar. Ajuda o corvo a te ajudar. Exatamente. Então, de alguma maneira, ele atribui uma significação muito dramática para a resposta do corvo. O corvo está simplesmente falando nunca mais. Ele até chega na resposta. Provavelmente esse corvo aprendeu a falar isso, porque ele imita. Esse corvo, obviamente, não é um mensageiro do sobrenatural. No entanto, essa angústia dele faz com que ele atribua um sentido sobrenatural, misterioso e trágico aquilo que, de fato, por si só não é trágico. Né? O trágico é o que ele viveu, é a morte da amada. Agora, a entrada do corvo, etc., obviamente, a interpretação, eu acho isso muito legal. A forma como a gente narra o que está acontecendo depende do que está dentro de nós, não depende da coisa em si. Os fatos são os fatos, ponto. O como a gente conta os fatos, o como a gente narra e a tentativa de atribuição de sentido a esses fatos depende de um repertório emocional interno que a gente tem, né? Eu acho que essa é a coisa desse poema, do tipo, quanto o dentro e o fora se mesclam num estado semelhante ao da insanidade, né? Que é o auge do poema. Eu ia falar uma coisa sobre o romantismo que eu acho muito interessante e sempre me incomodou, é que também é marcado assim na história, né, da literatura, mas principalmente acho que na arte, né, a marca da necessidade da originalidade, né? Isso não foi sempre assim, né? E eu acho muito interessante a contradição, o paradoxo que tem de absolutamente todos têm que ser originais. Isso não é nada original, né? Quando todos são originais, isso vira um lugar comum, né? A busca da originalidade vira um lugar comum. E eu acho muito interessante isso. Porque, enfim, eu particularmente acho que a gente tem uma supervalorização da originalidade, inclusive em detrimento do requinte, sabe? Assim, eu acho que às vezes você não precisa ser original, às vezes você precisa ser bom. Você precisa ser... Né? Mas isso é matéria para a gente discutir pelo próximo semestre inteiro. Exatamente. Inclusive, vou pegar no seu pé sobre forma e conteúdo, que você falou uma coisa ali, mas eu vou deixar para outro vídeo. Tá bom. Tá bom. Você vai brigar comigo de novo ou não? Não vou brigar. É que é a discussão que pauta a minha vida, a relação entre forma e conteúdo. E depende do jeito que se constrói a frase, eu implico. Mas deixa. Tá a bom. gente vai ter tempo para isso. Você que gosta do Poesia Foda da Semana, curte o vídeo, se inscreve no canal. Toda semana tem. Os vídeos agora estão relacionados, então a gente vai puxar de novo essa discussão no vídeo da semana mesmo. E é isso. Quem quiser apoiar a gente também, a gente tem um projeto de financiamento coletivo continuado no Catarse. O link está aí. Maravilha.